Dia, gente, vamos falar hoje de fundamentalismo cristão, porque esse negócio tá matando gente. Se não tá matando com tiro, porrada e bomba, tá matando com palavras, o que é igualmente grave. Para começar, o fundamentalismo contemporâneo que a gente vive hoje tem três grandes inimigos, que são a teoria da evolução de Darwin, o movimento da liberação feminina e o movimento gay. Porém, no século XIX, quando o fundamentalismo começou a se embasar como movimento religioso, os inimigos eram outros. Eram a teologia liberal, a alta crítica exegética e a teoria da evolução de Darwin e guerra. Você já deve ter ouvido bastante sobre a teoria da evolução de Darwin, então vou explicar rapidamente teologia liberal e alta crítica exegética. A teologia liberal foi um movimento que começou no final do século XVIII e durou até quase o final do século XIX, onde os teólogos eles se sentiam realmente liberais para interpretar a Bíblia do jeito que eles quisessem. Então eles entendiam que a Bíblia não tinha primazia sobre outros livros, contestavam a divindade de Jesus Cristo e a autoridade de Deus sobre os homens também. A alta crítica exegética foi um movimento que surgiu na Alemanha, da teologia racional, que começou a interpretar os livros da Bíblia, em especial o Pentateuco, os 5 primeiros, como literatura e não como livro sagrado. E para concluir, as análises deles eram que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco como a tradição atribui, e sim que o Pentateuco é, na verdade, a junção de 4 tradições, 4 escolas judaicas, que eles chamaram de javista, porque trata Deus por Javé, ou Jeová, elohista, que trata Deus pelo nome de Elohim, sacerdotal e deuteronomista. E pelas análises deles textuais, eles concluíram que os hebreus começaram a escrever as suas tradições no século X a.C., provavelmente na época do reinado de Salomão. No início do século XX, o que começou a acontecer? Achados arqueológicos fósseis começaram a corroborar a teoria da evolução com evidências. E um achado arqueológico específico chamado Calendário de Gézer, achado em Israel, caiu como uma luva na teoria da alta crítica exegética. Porque o Calendário de Gézer é um calendário de agricultura esculpido numa pedra, e ele é datado do século X a.C. e é a escrita mais antiga já encontrada por arqueológicos em língua paleohebraica ou hebraico arcaico. Com isso, os arqueólogos então estimam que os hebreus começaram a escrever as suas histórias no século X a.C., provavelmente no ano 1000 a.C., na época do reinado de Salomão, exatamente como propunha a teoria da alta crítica. Depois disso, os religiosos muito intensos então começaram a achar que mais cedo ou mais tarde a fé seria sobreposta pela razão, a fé morreria pela razão. Então o movimento do fundamentalismo ele veio com tudo, trazendo de volta os dogmas do protestantismo, que são a inerrância e infabilidade e suficiência da Bíblia, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a salvação por meio de Jesus Cristo, a literalidade do céu e do inferno e a interpretação literal do criacionismo por Deus. O fundamentalismo é, então, uma pirraça religiosa de gente que não quer acreditar naquilo que eles acham que está errado. Então, o fundamentalismo ele rejeita a geologia, por exemplo, porque a geologia já comprovou que a Terra tem milhões de anos, que a Terra não é jovem. Já comprovou que não houve dilúvio universal. Ou rejeitam a cosmologia e a astronomia, que prova que o universo tem outros milhões de anos mais. Rejeitam a parte da biologia que fala da teoria da evolução. E rejeitam também, enfim, a arqueologia que prova que o Gênesis primitivo, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde está o mito da criação, é uma compilação do mito de outros povos que foi adaptada, como por exemplo dos povos sumérios. Então, para um fundamentalista cristão, tudo tem que ser interpretado de forma literal. E é por isso, então, que eles dizem para você que Deus criou Adão e Eva, então criou Adão e Ivo. Logo, se você ama Ivo, você vai para o inferno. Ele diz para você que Eva foi submetida à autoridade de Adão.
Logo, se você não quer se submeter a uma autoridade boa ou ruim de um homem sobre você, você também vai para o inferno. E ainda vai mais longe, como foi o pastor deputado Feliciano, que uma vez falou que a África era um continente amaldiçoado porque Deus havia amaldiçoado Cã a partir da palavra de Noé. E Cã era o filho de Noé, que foi pai de todos os africanos, segundo a história da Bíblia. Logo, os africanos também são amaldiçoados. O fundamentalismo ele também tem um paradoxo, que é o seguinte: toda vez que você interpretar a Bíblia de maneira racional, eles vão dizer para vocês que você está errado, vocês estão errados, porque para interpretar a Bíblia você precisa de fé. Por outro lado, quando você interpretar o mundo cientificamente, eles vão dizer para você que a Bíblia também tem que ser interpretada como ciência. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos de onde vem esse movimento. E acho que numa semana onde a gente fica sabendo que 50 pessoas morreram porque alguém julgou que elas não tinham o direito de ser quem elas são, está realmente na hora da gente repensar a nossa cristandade, repensar os nossos valores, tá bom? Beijo pra vocês.